Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. Eu sou o Lucas Anzolin. Lu, vamos lá? Rede Bora social? Lá. Redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, @TudoTalk. Principalmente no YouTube a gente pede a sua contribuição para ir lá e se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar ali também o seu comentário, mande a sua sugestão, interaja com a gente, mas ajude o canal a crescer. Então se inscrevam lá no canal por gentileza. Sugestão de pauta também, é só entrar em contato lá através do nosso Instagram, manda mensagem, quem vocês querem ver aqui. E lembrando que através das nossas redes sociais a gente está propondo os desafios, né? Conforme a gente for batendo a meta, a gente vai pagar alguns desafios aí que vocês também podem sugerir para nós através lá das nossas redes sociais. Aproveitando também para agradecer a Rádio Cidade Jundiaí, que retransmite o nosso podcast na sua programação através do 730 AM, também das suas redes sociais. Lu, vamos lá então? Olha só que a gente tem Temos aqui. presentes que maravilha, já, hein? Eu adoro mimos. Nossos convidados já trouxeram seu, presentes meu, já escolho. especiais para nós. Hoje Quem temos aqui? Guilherme Monção, personal trainer e fundador da Ocoa, e Diego Valverde, nutricionista. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Prazer tê-los aqui. A gente vai falar sobre assuntos que estão sempre em alta, né? Saúde, corpo, principalmente nesse começo de ano. Academia deve estar bombando de novos alunos. Tá. Sim. Ah, não pode reclamar ou não pode reclamar? Não, tá tudo bem. Senão a gente faz uma açãozinha aqui, ó, 5% de desconto. Quando você vai falando, eu vou vendo meu presente aqui, hein? Depois tem que testar ele pra ver se... Vamos colocar ao vivo aqui. Oh. Muito bonito, hein? Muito bonito. Vou colocar daqui a pouquinho, hein? Vai malhar com ela, hein? Fazer propaganda. Com certeza. Só um agrado aí pelo convite. Obrigado pelo convite, né? De ser um dos primeiros aí do podcast. E sucesso pros dois aí. Espero que a gente agregue alguma coisa. Claro que vai. Conteúdo. Tenho certeza que o conteúdo hoje vai ser super especial para todo mundo que tá ouvindo, para todo mundo que tá assistindo, que é um assunto que tá sempre alta, né? Nunca Com certeza, sai até a gente tava falando um pouquinho antes, né? Assunto de academia, de nutrição é algo que as pessoas buscam bastante, né? Exatamente. Seja pelo desejo ou porque elas já estejam praticando, né? Mas é um assunto que sempre tá em pauta. Ou pela obrigação. Foi no médico também, e tem que fazer atividade física. Tem esses casos também. E qual as pessoas procuram atividade física mais para quê? Mais para saúde ou realmente é mais para estética? Não. Vamos ser sinceros, eu faço pela estética. Sim. A grande maioria é por estética. E a saúde como plano secundário ali. Mas de uns tempos para cá, isso quando eu entrei no mercado era muito mais forte. De uns tempos para cá vem mudando esse mindset das pessoas, principalmente depois da pandemia. A gente identificou que eles estão mais preocupados com saúde. Tinha gente que não fazia nada e começou a procurar o que fazer, né? Porque realmente, né, a sua condição física diz tudo sobre saúde, sobre a hora que você precisa ir ao hospital, se você vai com muita frequência ou não. Então a galera, acho que antigamente tinha muito investimento em estética e hoje eles estão vendo como saúde, assim, pagando como se fosse um plano de saúde, né? Então acho que isso mudou bastante depois da pandemia. Você acredita que foi pela pandemia? Eu acho que sim, porque teve grande número de obesos que sofreram muito mais do que pessoas Começou saudáveis. a se falar, né, disso, né, das comorbidades também, por causa da Foi pandemia, por causa da Covid, né? Um divisor de águas, na verdade. Sim. A população mudou completamente a visão em relação à atividade física, à alimentação, ao cuidado pessoal mesmo. Foi literalmente um divisor de águas. Investe na saúde e acaba tendo também o benefício daí da estética. Com Sim. certeza, né? E vice-versa. Eu acho que a ordem seria essa. Seria você procurar a saúde e a estética como consequência do que você está fazendo para a sua saúde, né? Então, o Ocoa hoje tem essa visão e tenta trabalhar dessa forma. Claro que a gente ainda recebe muitos alunos procurando estética e alguns a gente consegue mudar no meio do caminho e são as pessoas que mais ficam lá dentro. Então, a gente tem alunos de longa duração que compram todo ano o mesmo pacote, que tem já esse mindset mudado. Então, os que oscilam geralmente estão com fins estéticos. Desde quando você teve essa consciência para você mesmo? Onde você começou a buscar, onde você entendeu que isso era importante, onde a prática se tornou algo mais natural? Quando é que foi esse momento? Eu acho que assim, eu sempre pratiquei atividade física, sempre tive esporte desde criança em casa, então meus pais sempre incentivaram. E para mim era algo natural, assim como eu ia para a escola, eu tinha que treinar, fazer a minha atividade física. E aí passei por natação, fui boxeador, fiz várias outras coisas ao decorrer desse tempo. Mas até eu acredito que uns 20 anos eu ainda me preocupava mais com o que eu ia fazer ou treinar
voltado para estética. E não exatamente, pô, isso faz bem, então se eu fizer mais disso eu vou ficar melhor, enfim. E aí acho que depois de uns 20 e poucos, que eu já estava na área, já estava trabalhando com isso, e eu comecei a colocar a saúde antes da estética. E aí tudo ficou mais fácil, porque você não precisa ficar se olhando no espelho diariamente, você não precisa se preocupar exatamente com o que você come num horário fora ou não, você não precisa ser tão restritivo, porque você está fazendo aquilo para a saúde, não é 100 gramas a mais, né, Nutri, de carbo que vai te prejudicar em relação à saúde. O Dia é o Nutri que manda comer, aliás, né? É o melhor Vamos nutricionista. desmistificar muita coisa aqui hoje, hein? Vai. Muita coisa. Então acho que foi mais isso, assim, a minha mudança mesmo desse mindset foi por volta de 20 e poucos anos, e até hoje eu tenho isso como vida mesmo para mim. Então, se tem uma semana que eu não treino, só se eu tiver de férias na praia, que daí eu levanto a perna e não faço atividade, mas não pula nenhuma semana. E antes do Ocoa, qual que foi a sua trajetória profissional, que você falou que você já trabalhou com isso antigamente? Como que foi até chegar no Ocoa? Bom, eu iniciei como salva-vidas, porque eu vim da natação, então nadei campeonatos nível paulista, nível brasileiro. E aí eu comecei a depois querer fazer a faculdade por conta disso. Então a minha cabeça entrando na faculdade era, eu vou trabalhar com natação. E eu saí da faculdade e não trabalhei com natação. Então de início eu fui salva-vidas, eu trabalhei por um tempo que na época pagava muito mais do que o estágio da educação física, infelizmente até hoje paga um pouco. E daí eu precisava pagar a faculdade, então salva-vidas. Fiquei um tempo ali, aí fui subindo, coordenação do salva-vidas, dava treinamento, né? E como que foi ser salva-vidas? Pegou muitos casos, era mais caso do quê? De bêbado se afogando na piscina? Bêbado e criança. Bêbado e criança. Bêbado dá trabalho, criança. não, gente. Bêbado dá mais do que criança. E carnaval vindo aí, meu Deus do céu. Não, é horrível. Aumenta muito. E daí, mas assim, caso grave mesmo, acho que foram duas ocorrências, que uma a gente conseguiu reverter e a outra, infelizmente, veio a óbito. Mas como salva-vidas, puta experiência, e a gente usa isso até hoje, né? Porque você continua trabalhando com saúde, você continua tendo ali o risco de uma pessoa passar mal dentro da sua academia ou não, e você precisa desses primeiros socorros, né? É maravilhoso. E aí hoje eu pego a minha equipe, então os professores, até o nutricionista, eles fazem o curso de primeiros socorros e isso mantém em dia também se precisar socorrer alguém lá dentro. Então não foi só do salva-vidas. Mas voltando no ponto anterior, do salva-vidas eu comecei a fazer avaliação física, então também ligado à saúde, avaliar as pessoas, taxa de gordura e tudo mais. E depois disso eu comecei a entrar no mercado mesmo da academia, da musculação. Trabalhei um tempo em algumas academias na sala de musculação e fui virando um personal trainer, né? Ganhando um pouco mais, as pessoas te selecionando ali por algumas horas. Mas sempre com a academia em conjunto. E aí, um determinado momento, em 2014, eu decidi pegar o que eu tinha de aluno e levar para um lugar só. Porque eu ficava me deslocando muito no trânsito, às vezes pegava trânsito, atrasava a aula. E aí você tem uma aula encavalada na outra, você atrasa uma, você vai atrasar a segunda, a terceira e vai até a noite. Então, alguns alunos eu consegui levar, comecei ali com poucos alunos, e aí foi evoluindo até no que está hoje. Que é o Ocoa? Que é o Ocoa. Qual que é o significado de Ocoa? Que eu acho que as pessoas estão falando, mas o que significa Ocoa? Ocoa vem do idioma havaiano, significa único, sem igual, incomparável, algo desse sentido. Porque eu realmente acredito que o que a gente faz hoje não tem no mercado ainda. Pode ser que... E quais são os diferenciais da Ocoa? O Ocoa hoje trabalha com um número pequeno de alunos, então são 10 alunos, a gente tem 2 professores por turma. Dentro das modalidades. Hoje ele é um centro de treinamento multidisciplinar. Então a gente tem terapia holística, a gente tem aulas de yoga, tem um estúdio de pilates lá dentro e tem o treinamento funcional, que é o carro-chefe, e a nutrição esportiva, que é o Diego que está junto. Então hoje virou uma estrutura lá de mais de 1.000 metros quadrados. A gente começou com 40 metros numa sala só. Né? Aí os diferenciais, então eu acho que eu acredito que tem evoluído junto são esses. Sim, a gente trabalhar com um público pequeno, dar a maior atenção que a gente conseguir e periodização de treino, que é a chave do negócio. Que assim, muitos profissionais hoje em dia, eles montam treinos de acordo com o que vem na cabeça e não tem muito cálculo, muito embasamento. É um trabalho bem personalizado mesmo. Exato. Né? O personal, nesse sentido, se aplica completamente. Se aplica em né? grupo. Na verdade, assim, é um personal em grupo que a gente faz, vamos dizer Mas assim. eu falo assim, um personal, porque você vai adaptar exatamente a necessidade. A necessidade ali, né? do cliente. Com esse conjunto de atividades que ele tem na Ocoa, você vai conseguir proporcionar tudo que a pessoa precisa para ter o ganho dela, né? Hoje a gente atende assim, a pessoa chega e a gente pergunta qual é o objetivo, se ela tem uma dor, uma
uma lesão, se ela quer emagrecer, enfim. E a gente encaminha para as modalidades a partir dali. Então, não é que você vai lá, quero fazer treinamento funcional. Tá, mas por quê? Qual é o seu objetivo? Porque eu sei que se eu colocar no treinamento funcional, que é o que ela está buscando, mas ela não dorme à noite, por exemplo, e ela vai buscar uma atividade física para conseguir gastar uma energia e dormir melhor, não é a modalidade, porque ela vai sair mais agitada. Então, talvez indicar para um yoga, indicar para fazer um pilates. Até a terapia holística tem ajudado bastante com isso, né? Com ventosa terapia e acupuntura. O legal é a atenção, né? Porque a gente vê várias academias hoje, as grandes redes principalmente, que os professores estão lá, mas não dão atenção para você. Sim. E chega a ser até constrangedor. Você até mesmo comentou uma vez comigo, não foi, Lu? Sim, sim. Você estava na academia e viu a pessoa fazendo completamente errado. Isso. E o professor passou e não tá nem aí. Sim, tem bastante, infelizmente, tem bastante. Mas assim, hoje eu vendo treino para pessoas que não treinam na minha academia e tem um professor na sala. Porque eles levam o treino e falam para o professor, olha, eu preciso fazer isso. E aí começam a ter resultado. Então a gente tem alguns alunos até online, fora do país, que a gente está vendendo esse tipo de treino e tem dado puta resultado, claro, em conjunto com a dieta. A gente faz os dois e a pessoa, assim, tá rendendo mais do que quando ela estava embaixo do olho do professor. Ela fazendo sozinha, muitas vezes, ela tá rendendo mais. E também foi algo que a pandemia mostrou pra gente, que daria para fazer alguma coisa online nesse sentido. Antes da pandemia, eu não imaginava a educação física online, vamos dizer assim, né? E agora a gente enxerga que realmente pode até, se você for no canal certo, você pode até ter mais resultado do que o físico ali com o professor junto com você, né? E como que funciona a aula? Esse tipo online que ela faz sozinha? Não, eu digo presencial mesmo. O aluno chega lá, como que funciona? É uma hora de treino? É uma hora de treino, o aluno chega, então na parte inicial ela vai trabalhar a liberação miofascial, que é um relaxamento da musculatura que foi usada no treino anterior. Depois vem a mobilidade da musculatura que a gente vai usar, então é basicamente um alongamento com movimento. O aquecimento específico, então se a gente vai treinar pernas, vão ter alguns movimentos com pernas, mas com carga quase zero. E aí vai para o treino propriamente dito, que são os últimos 30 minutos ali. Daí vem as cargas, vem a parte do endurance, da parte mais puxada mesmo. E aí é uma hora de... e é puxado. E é uma hora de treino redondo. Então a gente tem entradas a cada meia hora, porque a gente trabalha com 2 professores, enquanto um professor está aquecendo um grupo de 10 alunos, o outro já está finalizando o outro grupo de 10 alunos. Então a gente tem essas entradas a cada meia hora, ajudou também na agenda, porque a galera que perdia a aula das 6, por exemplo, só conseguia treinar às 7. E nesse formato a gente já tem a cada meia hora, às vezes ele chega 10 minutos atrasado, ele só tem que esperar mais 20 para a próxima aula. Porque o horário hoje em dia é muito importante, né? Com a Sim. correria que as pessoas têm, essa flexibilidade. Sim. Tem que ser uma Não, coisa... é tudo calculado, né? Tem aluno que treina 1 hora, ele tem 10 para tomar banho e já tem que sair para ir trabalhar, porque vai para São rotina, Paulo. né? É muito... Tá tudo muito encaixadinho, né? E assim, isso a gente traz pra gente. Hoje eu faço mercado for time, eu faço banho for time, tudo é cronometrado. Eu sei que eu tenho aquele tempo, aquele período para fazer tal coisa. E até eu acho que uma grande dica para todo mundo, né? A disciplina, né? Sim. Isso está embutido não só na academia, na parte funcional, mas na vida, né? Isso que você falou agora, se não tiver disciplina, esquece. Né? É aquela coisa, eu quero ter um corpo X, eu quero ter um carro, uma casa, eu quero ter um trabalho de determinada forma. Se não tiver a disciplina de você se organizar e fazer acontecer, perfeito. Não tem milagre, né? Sem organização não acontece nada, né? A disciplina e a constância, né? Com certeza, né? O principal erro de todo mundo que começa algo principalmente na alimentação, né? Exatamente. Eu acho que o fator determinante de sucesso mesmo é a constância. Porque, às vezes, o resultado ele não vem tão rápido quanto a gente espera. E é comum isso. Nunca é no tempo que a gente quer. Se fosse, de maneira nenhuma. Ia ser tão maravilhoso. Então, e nada, na verdade, na vida, né? Não. Antes fosse só corpo... tanto, né, vocês que trabalham ali, né? Tanto ganhar massa muscular quanto perder gordura, né? É um processo, né? Exatamente. Isso que o Júnior falou. Seria muito bom, né? Se a gente acordasse no dia seguinte e falar, caramba, já cresci o tanto que eu queria ou já diminuiu o tanto que eu precisava diminuir, Então, né? até existem algumas formas de a gente dar uma acelerada em alguns processos. Por isso que esses tipos de acompanhamentos personalizados são importantes. Outros tipos já não são tão interessantes. Então, pessoas que se automedicam ou procuram algo que alguém já fez. Então, eu falo mais pela alimentação, né, que é meu ramo. A pessoa vê uma amiga fazendo uma dieta e vai e copia. E funciona muito bem, só que aí a pessoa acaba perdendo
gordura, massa muscular, e não é um emagrecimento saudável. Sim. Não é interessante só perder peso. O interessante é emagrecer realmente. E cada pessoa também é de um jeito, né? Exatamente, O metabolismo de exatamente. um Funciona para um, às vezes não funciona para o outro. exatamente. Homem, mulher, idade, o que você faz o seu dia. Você pode ter o mesmo gasto energético que eu, mas se você trabalha numa coisa e eu em outra, a gente tem que comer diferente já. Você trabalha sentado no muito escritório o dia complexo. inteiro. Os tem muito estímulos são movimento. diferentes, né? Os estímulos sendo diferentes, os padrões de alimentação e de treinamento também tem que ser diferentes. E por mais você? que seja a mesma necessidade. E você, como é que entrou nessa área da nutrição? Então, eu fiz educação física também, fui aluno da educação física durante 6 semestres. Na época, não quis dar continuidade, até por um motivo que ele falou, pagava muito pouco. E eu não via futuro nisso. Então, eu acabei recebendo propostas de trabalho mais interessante na época. Porra, hoje tá valendo a pena. Olha, Exatamente. uma reclamação ao vivo do chefe, hein? É um cara sem Não, futuro. brincadeira. E aí eu acabei saindo da área por completamente. Então fui tocar um negócio de família, fui cuidar da empresa da família mesmo e desisti da área. Tempo depois deu saudade, eu não me via fazendo aquilo e fui atrás de fazer a nutrição, que era sempre foi a segunda vertente que eu quis fazer. E aí sim eu fui para cursar nutrição e seguir a carreira que eu realmente gosto. E aí Hoje- você já começou na parte esportiva? Sim, foi direto. É realmente, porque na época de adolescência, até o início da juventude, eu joguei futebol. Então, era algo que eu queria fazer profissionalmente, não deu certo. E aí eu acabei escolhendo algo que fosse semelhante ou que fosse para o mesmo caminho. A nutrição ia ser uma parte que eu gostaria de ir para o futebol, mas depois conhecendo a área esportiva e a área metabólica, de emagrecimento, hipertrofia, foi uma paixão que se desenvolveu e eu fui meio para esse lado mesmo. E a combinação dos dois é a receita para o sucesso, Exatamente. né? É o treino e a alimentação. Então, e aí Fala os dois. veio tudo a calhar, porque eu tinha muito estímulo do Guilherme, um amigo de longa data, que eu via os alunos dele querendo resultados e faltava algo. E eu falava, pô, eu acho que eu tenho esse algo para Isso que eu acrescentar. ia falar, um pouco desse cara sou eu, né? Porque até na academia estou disciplinado, né? Melhorei muito a disciplina, a quantidade de treino, carga, mas na alimentação ainda nem tanto. Ó, eu falo para você o que eu falo para os meus Me pacientes. Eu vou ser o seu último nutricionista. Isso eu garanto. Mas é um desafio aqui, hein? É um desafio. Só um desafio, hein? É um desafio. Hoje eu vou pôr aqui ao vivo, vocês vão ver meu físico e depois do desafio, hein? Até o final do podcast a gente já tá com sua dieta montada, garanto. Mas essa questão que as pessoas têm é uma ilusão de que para emagrecer tem que comer pouco, né? Não, Tem- de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Na verdade, você Tem precisa comer gente que certo. tem aquela dieta certo, paleolítica que foi muito criticada até, né? Que é só carne, certo? Que a exatamente. pessoa elimina o carboidrato. De três Então, vezes. e hoje existe uma cultura muito errada de que o carboidrato faz mal. Muito pelo contrário. O carboidrato ele é essencial para a vida também. Não tem que abolir o carboidrato, não. Óbvio que tem condições fisiológicas e de doença que a gente precisa cortar algumas fontes. Então, por exemplo, pessoas que não podem comer um pãozinho, um macarrão, tomar um leite. Então, isso a gente tem realmente que dosar. Mas o carboidrato em si e a comida realmente, cara... eu falo, a chave principal é melhorar o seu relacionamento com o alimento. Então, às vezes um prato muito cheio não é um prato que vai te engordar. Um prato muito cheio é um prato que vai te nutrir. Sim. E é diferente de você comer, por exemplo, um fast food, uma pizza, um hambúrguer, entendeu? Que está completamente ligado também com a imunidade, né? Ajuda também. Totalmente. Por isso que eu falo que o divisor de águas foi a pandemia. Então, as pessoas que falam assim, não, eu como até que direitinho. E não era tão direitinho assim. O que é o direitinho para a pessoa? Exatamente. Então, não era tão direitinho assim. E aí, a imunidade realmente não fica o suficiente. E aí, fica... A internet, ela é boa por um lado e ruim pelo outro, porque a pessoa acaba procurando informações na internet e começa a se automedicar, não só com medicamento, mas também com vitaminas, suplementos totalmente desnecessários, não cabem ali. Então, não adianta uma pessoa, por exemplo, tomar um whey protein se ela simplesmente só treina. O whey protein, ele funciona, ele é um excelente suplemento. Mas para o fim que ele já tem o nome, suplemento. Ele é para suplementar, para complementar a sua alimentação. Você não pode acabar engordando? Ou não perder efeito, não ter efeito nenhum, né? Na verdade, ele acaba sendo desnecessário. Você pode suprir essa necessidade com peito de frango, ovo, carne moída, ervilha, proteína de soja. Não tem necessidade do whey protein, realmente. E aí, glutamina, BCA, o pessoal acaba se empanturrando desses suplementos
sem necessidade. E o contexto geral de alimentação não está ajustado. Então, a pessoa tem um padrão de alimentação todo errado e, às vezes, se suplementa sem necessidade. Isso seria, por exemplo, uma vontade de antecipar o processo? Exato. Né? Porque quando eu compro lá o potinho, vem a cápsula ali, ou o whey, tem o pozinho. Então, eu estou facilitando esse processo, né? Só que, por fim, não gera resultado. Na verdade, é tentar cortar caminho, né? As pessoas... É difícil querer se movimentar. O Guilherme percebe muito isso, né? É difícil a pessoa querer se movimentar, querer fazer atividade física. Então, ela fica procurando a pílula secreta. Então, eu vou tomar isso aqui que vai me ajudar. Tá, ela ajuda, mas não resolve. Mas dentro de um contexto, né? Exatamente. Se não mudar, né? o contexto geral, ele acaba sendo só mais um. É o seu estilo de vida, né? Que isso que o Ochoa fala. Exatamente. E é interessante isso, né? Porque não precisa ser chato, não precisa ser ruim e dá pra ser prazeroso, né? E tem resultado, né? E ele monta um cardápio de acordo com o que você gosta de comer também. Então, é pra gerar um certo prazer, não é pra ser um negócio difícil. Eu estou de dieta, a pessoa fala, estou de dieta, você acha que é um sacrifício. E muitas tem açaí, vezes não é. Tem paçoquinha. Já gostei, já. Na minha mesa do consultório tem uma paçoquinha pra paciente. Então já tá me agradando aqui. Tem chocolate. Chocolate não, porque lactose pra mim não cai bem, né? Justo. Tem o amargo, né? Tem o amargo, 70%. O amargo sim, E o álcool, porque o álcool é o grande vilão, né? Pra quem... Álcool, pra quem quer construir um corpo, realmente é... Álcool a gente consegue conviver com ele. Porém, tem que ter em mente que ele vai suprimir seu resultado. Não tem uma dosagem ideal. Porque além da caloria, ele também agride a musculatura. Desacelera o metabolismo? Tem isso então, também? Na verdade, assim, o que acontece com a molécula do álcool, a hora que ela entra no organismo, é que o álcool é tóxico para o nosso corpo. Então, o corpo ele para todo o sistema metabólico que tem para poder eliminar esse álcool do corpo o mais rápido possível. Focar. Então, por exemplo, a insulina, que é um dos que carregam esse álcool, ela para de carregar qualquer outra molécula para levar esse álcool para o fígado. Porque o corpo, naquele momento, ele está intoxicado e começa um processo inflamatório, né? Exatamente. E é automático, é fisiológico isso. A pessoa precisa, naquele momento, já começar a cuidar de tirar esse álcool do corpo. Se a pessoa, por exemplo, vai tomar aquela cervejinha, então o ideal é não treinar antes? Eu sempre recomendo para o meu paciente o seguinte: você quer ter seu horário de tomar um vinho, tomar uma cerveja? Faça em dias que não treina, que pelo menos você não sacrifica aquele treino pesado e deixa tudo a perder. Então, o ideal é sempre que não treinar. Mas se a pessoa fala, não, vou treinar todo dia, então você tem um crédito. Não vai ser aquele um dia que vai ser problema. E o dia seguinte também, você aconselha... Não, o dia seguinte não, porque assim, vai do contexto também. Se a pessoa treinou à noite e logo no almoço ela já vai tomar uma cerveja, um álcool ou um uísque que seja, que já vai agredir, aí é recomendado dar uma seguradinha e mais pro jantar. Dá pelo menos 24 horas pro corpo se recuperar, entendeu? Mas dá pra tomar, dá pra conviver. O Guilherme é prova viva. Não quero expor. Tá não entregando, tá entregando, hein? Não quero expor. Eu tomo, mas eu sei que eu só tomo na sexta-noite. Ou às vezes eu passo a sexta. Se eu for pedalar no sábado de manhã, eu não tomo no sábado. Você bebe uma vez na semana, então tá liberado. Às vezes domingo no almoço. E o quanto que você bebe também, né? Não adianta tomar um gradado de cerveja. Socialmente. A gente toma, sei lá, uma garrafa de vinho, eu e a minha mulher lá, e acho que é isso. 4, 5 long neck de vez em quando. Então... E tem estratégias que a gente consegue dosar. Então, por exemplo, a pessoa que gosta muito de cerveja, não é jabá, hein? Mas a Heineken hoje lançou um produto que ele é um refrigerante, ele não é uma cerveja, que fique claro, não estou defendendo a Heineken Zero, mas ela se encaixa muito bem no contexto. Então, a pessoa consegue, pelo menos, diminuir o consumo da cerveja com álcool. Então, eu sempre falo, você quer tomar 6 long neck, não tem negócio? Então, vamos tentar melhorar isso aí. Toma 2, 3 com álcool e 2, 3 sem álcool. Pronto. Mas aí entraria no... Não tem graça, mas você tá... Então, vai da sua necessidade, do seu objetivo. Aí a pessoa tem que gostar muito de cerveja pra tomar só pra sentir o gosto de cerveja. Pra degustar, daí. Gostar do sabor. Sim, mesmo, sim. Não. Porque o ideal seria tomar de 1 a 2 long necks e já dar uma segurada. Só que, às vezes, dentro da... Por exemplo, você tá num churrasco, você não vai tomar só 2. Você acaba tomando muito mais. E tem os períodos, né? Que nem eu saio de férias por 10 dias. Eu bebo os 10 dias. Só aí você chuta o balde durante 10 dias. Todo dia. Só que aí eu, que é um ano, eu né? chego... Sim, não. sim. Eu treinei um ano. cuidando. Dos 365, eu treinei 300. Então, eu me dou 10 dias tomando Você uma tá na no praia crédito, né? e Não sem tem fazer problema. nada. Quando vocês falam contexto. isso, eu vejo assim, tá dentro de uma consciência. Você está fazendo, Sim, sabendo sim. o que você está fazendo. Olha, Exatamente. neste período eu tô me dedicando para Exato. beber, nesse período eu tô me Consciente dedicando para ir pra praia ou por treino, né? Isso. Então você não se arrepende Sim. de ter perdido ou isso, aquilo. Não, e é aquilo que eu falei, eu ó. fico com peso da consciência. Antigamente eu invertia até. Eu ficava, por exemplo, eu bebia todo final de semana e aí eu sabia que eu ia viajar de férias, eu ficava 2 meses sem beber nada.
Que na minha cabeça falava, vou fazer uma limpeza, vou dar um detox, depois eu bebo Vai 10 dias. compensar. E aí, hoje não. Hoje eu vou direto e bebo 10 dias também. Só que, assim, o retorno... Então, por exemplo, para eu retomar os treinos, eu voltar na condição que eu estava antes de viajar de férias, eu levo aí uns 30 dias. Então, esses 10 dias, eu estou sacrificando o meu primeiro mês de treino. Isso eu já tenho essa consciência. Se eu fizer isso no carnaval de novo, eu tenho mais um mês de treino. Então, aí a galera começa a achar feriados para ficar 4, 5 dias tomando cerveja. Então, aí não funciona, porque eu sei que eu não vou beber todos os dias do carnaval, vou tomar uma ou outra, mas eu já bebi os meus 10 dias ali no Réveillon. Então, é meio que assim, constância, né? Você também ter... O conselho que vocês dão, então, é o estilo de vida. A pessoa tem que se atentar Exato. realmente para o estilo de vida. Uma pessoa que vive o ano comendo direito, praticando atividade física, por mais que não precisa necessariamente ter um acompanhamento com o personal, passar por um nutricionista, não precisa de tudo isso. Só de comer é razoavelmente saudável. Praticar ali de 30 a 1 hora de atividade física diária. Para ela poder passar esse final de ano, esses 10, 15 dias mais livres, não vai influenciar na vida dela. Nem na saúde, nem nada, entendeu? É óbvio também que se ficar com o pé embaixo em 10 dias, você consegue estragar muita coisa. Estraga, Você tem que sempre dosar, exatamente. Viu, Lu? Tá liberado pra você beber. Viu? Tudo liberado, hein? O personal não vai brigar. O personal autorizou, o nutricionista Então, autorizou. mas desde que... Ó, terceirizando, né? Não, é desmistificar, eu acho. Mas é legal falar sobre isso, porque são temas que estão no dia a dia, né? Sim. E às vezes aquela ideia restritiva, ela só assusta ou inibe as pessoas a chegarem até um trabalho de academia, um trabalho nutricional, né? Enfim, então é legal vocês falarem sobre isso. E muitas mesmo, vezes as pessoas olham você, tipo assim, eu recebo muito isso. Então, tipo assim, porra, você treina todo dia, então você não bebe, você não faz mais nada. Não, cara. Mas muitas vezes, se eu for para um churrasco, eu bebo mais que você. Só que eu não bebo todo dia, como você. Então, eu acho que a minha consistência de treino e alimentação faz com que eu possa ter essa janela de oportunidades, vamos dizer assim. E aí, se a pessoa faz isso também... E assim, não treino todo dia, não treino 5, 6 vezes na semana. Também o que você treina também um dia já é o suficiente. Quantas calorias? Você tem ideia pra gente abrir já pro pessoal que tá ouvindo? Em treino, a gente tá gastando umas 600 calorias, né? Na média dá isso aí. É bastante. Tem dia que bate 600, Se a gente 650. for comparar, né? Às vezes, para ter uma coisa mais palpável para quem está acompanhando, 600 calorias seria equivalente ao quê? Na alimentação, por exemplo? Na alimentação... Um lanche de um Big Mac? Não, um Big Mac com batata e coca dá umas 1.000 calorias. 1.000 calorias? Tudo isso? Um Big Mac... Uma batata média e um refrigerante normal. Meu 1.000 calorias. O combo que eu consumo muitas vezes depois da constelação de quinta-feira, hein? Do meu trabalho, hein? Você tem por 1.000 isso que eu falei, calorias, é o aí você contexto. consome e dorme. Imagina o que acontece aí Nossa, dentro. nunca mais vou comer. Não, mas é dentro do contexto. Se você praticou a semana inteira de atividade, se alimentou direito, um sábado que você coma 1.000, 1.500, 2.000 calorias, não vai influenciar em nada. Não vai alterar. Como uma pizza sozinha no final de semana. Então, Acho que é um perigo aí. E não é massa integral e nem Não altera tanto assim no resultado a longo prazo dentro desse planejamento, né? Mas no corpo a gente percebe, né? Percebe, com certeza. Um dia você olha no abdômen, tá assim, você toma um refrigerante, come um fast food, você fala, já foi, né? Não, mas o álcool eu percebo muito. O álcool, por causa da retenção hídrica. Muda completamente. Do dia seguinte eu já vi, meu Deus. É rápido, né? O álcool visualmente leva é rápido, né? 5 dias pra sair do seu organismo. Tá louco. Isso. Então são 5 dias que você fica inchado. Aí nos primeiros isso fica visível. Depois você começa a perder ali, se você não beber de novo dentro de 5 dias. Eu faço essa compensação. Eu prefiro ficar sem beber álcool, mas comer minhas porcarias. Eu adoro comer minhas porcarias vendo Netflix, entendeu? Pra mim é onde eu relaxo. As pessoas relaxam bebendo vinho, tomando cervejinha, eu gosto das minhas porcarias. E é bom que você soube dosar isso. Então, você poderia estar tomando um vinho comendo a porcaria. Você só está comendo a porcaria. Exato. Não, exato. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Eu falo para os meus pacientes, assim, eles tratam até como dia do lixo, que eu acho esse termo terrível, cara. Isso terrível. Pelo amor de Deus, não fale em dia do lixo, cara. Comida não é lixo, comida é comida. Então, o dia de uma refeição mais livre, menos elaborada. Então, qual é a melhor forma? É a gente tentar fazer a contenção de danos. Então, vai comer um lanche... Não vai no McDonald's, cara. Mas eu gosto muito. Então, beleza. Beba Coca Zero, que pelo menos não vai ter calorias. É terrível, mas pelo menos não tem calorias. Coma batata e coma o lanche. Não peça sobremesa. Pô, já melhorou o contexto. Tá ótimo? Não. Eu falo pro paciente assim,
Ó, qual vai ser minha refeição livre? Eu falei, viu, procura aí num restaurante japonês que a comida é um pouco melhor. Já tô gostando de novo, hein? Então, evita rodízio, porque rodízio... Agora eu não gostei. Né? Então, o problema do rodízio... Cada semana Agora a não gente tá gostei. num restaurante O problema do rodízio é você se controlar. Se você soubesse conter Mas nas também escolhas, tudo bem. tem muito arroz também, né? Não Então, sei se tem um açúcar, Mas aí a pessoa vai tem pagar o isso. rodízio pra se controlar? Não, pega... É, né? Não, Não tem pega como o comer. nutricionista. Igual Vamos lá, churrascaria. É só pegar o à la Tá carte. desse tamanho e tá Pegou comendo. à la carte. Só pegar o à la carte. Tem, tá vendo? Ó? Tem- É as tem- brechas tem da lei, dica. sabe? É sempre assim. Não, mas no rodízio dá também. Eu falo pro meu paciente o seguinte: evita as frituras, então hot roll, tempurá, gyoza. Tenta não comer. Ou se for comer, come muito pouco disso. E vai dar prejuízo pro restaurante. Come o sashimi, o peixe realmente. Que aí é uma opção de proteína excelente. Riquíssimo em ômega 3. Porque tem gente que vai no japonês achando que, não, eu vou comer porque é saudável, né? E, na verdade, tem que tomar cuidado com o que vai comer. Exatamente. Quantidade, né? Exatamente. Fora o Até- shoyu, né? Que aí você acorda no Fora dia o shoyu. seguinte Nossa, me dá inchado, uma né? sede quando eu saio do japonês, gente. O shoyu. O shoyu light tem um pouco menos, né? De sódio só. Mas é sódio igual. Então não vai fazer tanta diferença. Infelizmente não. E o tarê? O tarê é um negócio que antes vinha só ali e a pessoa nem sabia que podia pedir. Hoje é natural você sentar na mesa do rodízio japonês e você vê sempre já um vem tarezinho o junto lá. Aquilo sim, cara. Aquilo é complicado. Aquilo é açúcar. O hambúrguer de hamburgueria artesanal, que é feito com carne e tal, é muito É melhor. muito melhor. Então, é o que eu falei das escolhas. Então, eu queria comer um hambúrguer. Por isso que eu falo, evita ir, por exemplo, no McDonald's, no fast food que seja. Escolha um hambúrguer artesanal, porque ali são 120, 150, 180 gramas de carne. Ah, mas nossa, não é patinho. Não, tudo bem, não é uma carne magra. Mas são 180 gramas de uma carne. Tenta pegar sempre que tem uma salada, então pega sempre um X-bacon salada, um que tem um alface e um tomatezinho, pelo menos para melhorar um pouco a imagem desse lanche. E evita pegar batata e sobremesa. E se for beber algo, ou água ou refrigerante zero. Ah, mas nem um suco pode? Pode, mas tem que pensar que também o suco também vai ter calorias. E a gente está pensando em calorias, realmente. Não é em questão de saúde. É que a maioria dos sucos enganam também, né? Exatamente. Não são sucos, Não, né? não, É não. um refrigerante sem Isso. gás, né? Você pega aquele suco de latinha lá, eles não são suco, eles são refrigerantes realmente, é puro açúcar. Então não acaba não sendo interessante. Dentre as escolhas, entre um fast food e um hambúrguer artesanal, não tem nem comparação, vai de artesanal. Gui, você falou das calorias. Voltando para as calorias, o que é gasto num treino do Ocoa? 600. Numa academia, num treino padrão, é mais ou menos a mesma coisa? Cara, eu faço... Funciona de forma diferente o gasto calórico, por exemplo? Sim, às vezes eu faço um treino de musculação. Então vamos falar de um treino de musculação para hipertrofia. Que é o meu caso, por exemplo. Que é o seu eu caso. faço musculação, não faço nada de aeróbico. Isso. Zero. Eu gasto, num treino de 1 hora, nesse sentido, eu vou gastar 300 calorias. É metade? Então é metade. O que eu gasto em 1 hora treinando levantamento de peso, treinamento funcional, tudo isso dobra. Movimento o corpo como um todo? Então, exatamente. E o diferencial é que você não acaba não trabalhando musculatura só específica, né? Então, na musculação, geralmente treino para perna. Acabou. Você não vai trabalhar a musculatura total. Com treinamento funcional, não. Você trabalha do primeiro fio de cabelo até a planta do pé. Não tem como. A gente divide hoje lá em puxada, empurrada e pernas. Então, são 3 treinos na semana. E aí, assim... São 3 treinos na semana. Então. O ideal é fazer 3 vezes na semana. É o ideal, é o que a gente mais vende. Tem alguns alunos com agenda mais apertada que aí acabam fazendo 2, mas a gente pede para daí fazer alguma coisa no final de semana. Musculação geralmente vai todo dia, né? Musculação você faria todo dia. E aí, muito é por conta desse gasto energético também. Então, se você pensar que a gente tem, num treino de musculação, 300 calorias, você vai 5 vezes na semana, e se eu fizer 3 treinos de 600, eu tô ali junto com você ou na frente. E, depende dos objetivos, mas para hipertrofia, o descanso, o sono e a alimentação, eles têm uma relação tão forte quanto a periodização, qual exercício você está fazendo. Então, eu acho que é um combo, assim, e é o que a gente tenta fazer. Acertar a alimentação, a gente pergunta sobre o sono, se ele acontece, se é profundo, se não, e se a pessoa dorme muito, pouco. Isso tudo influencia tanto quanto relação saúde com resultado estético. Então, a gente melhorando a saúde, novamente a gente vai conseguir algo estético mais palpável, né? E aquela história, assim, você fazendo a sua média todo dia, você estando na média, você já está na frente da média, né? Então, a constância é o que vai trazer todos os resultados. Constância, vamos lá, voltando para constância. Já era outro gancho que eu queria puxar. Quantas pessoas, mais ou menos, por exemplo, começam lá em janeiro, passou o Réveillon, vou começar a academia, esse ano vai ser diferente?
quantas continuam realmente? Quantas desistem? Então, a gente essa tem noção? uma metodologia diferente e até a abordagem com o cliente é um pouco mais diferente. Então, a pessoa liga hoje no Ocoa querendo saber a tabela de preços. E a gente não passa a tabela de preços por telefone. A gente marca uma aula experimental, a pessoa vai lá, conhece, e no final a gente mostra, olha, para o seu caso, para o seu objetivo, os planos são esses, tá? Nada impede da pessoa selecionar um plano diferente do que você está falando que é adequado para ela, né? A gente não vai perder venda por conta disso. Mas a gente sempre vai tentar migrar aquela pessoa para o objetivo para a gente entregar o resultado que é o que vai fazer o boca a boca acontecer, né? Então, eu acho que o Ocoa, por ter essa abordagem diferente, muito das pessoas que vão fazer aula experimental, elas já acabam ficando. Um outro ponto é que o Ocoa trabalha com horários agendados. Então, a pessoa tem um compromisso, ela não tem academia disponível para ela. Então, ela tem uma aula. Ela tem aula lá na segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Muitas vezes as pessoas falam assim, hoje 19, acho que eu vou chegar um pouquinho atrasado, então eu vou amanhã na academia. Se ela for amanhã no Ocoa, ela já não tem mais esse treino. E se ela for na academia, ela pode fazer de novo o mesmo treino. Então, eu acho que muito é disso. Assim, a pessoa, segunda está quebrado porque passou o final de semana. Na terça, ela trabalhou muito. Quarta já é meio da semana. Quinta, quintou. Sexta, vou tomar, passou a semana. Isso acontece muito nas academias tradicionais, né? A Sim. pessoa paga, né? Tem o peso psicológico, né? Legal, tô pagando, mas não vai, né? Faz academia, faço. Então, mas Matrícula. É o que faz as grandes redes estarem abertas até hoje. São as essas que não pessoas que fazem plano e não consomem. Então, por exemplo, você está pagando lá 12 meses numa academia convencional e você vai usar 6 meses. E olha lá. Se usar. Se usar, né? Então, acho que, assim, o boom de janeiro, a gente tem bastante pesquisa de mercado, que a pessoa quer trocar a academia, geralmente, tudo, janeiro, fevereiro. Mas começa a funcionar mesmo depois do carnaval. E aí, essa galera que entrou, já fez aula experimental, dificilmente eles vão fazer um plano menor, assim. Então, fica um mês, às vezes conhece e já vai logo para um plano semestral. A pessoa que está buscando, ou ela já fez, ou ela nunca fez, ela chega na Ocoa, então você vai propor uma aula experimental para ela, a partir dali fazer uma avaliação e montar uma metodologia de treino junto com todas essas outras áreas e atividades que você tem dentro da Ocoa. Isso, a gente tem os pacotes, né? Cada modalidade tem a sua matrícula, a sua mensalidade, mas a gente tenta direcionar, então falar para a pessoa, que nem a gente pega às vezes, tem uma lesão no joelho, e a gente sabe que o treinamento funcional consegue recuperar isso, mas se ela fizer um pilates, vai dar uma levantada, vai ser algo melhor. E daí, então, a gente fala, coloca o pilates uma vez por semana, que a gente vai conseguir fazer um fortalecimento específico e depois você consegue subir para o treino com mais segurança. Então, tem esse cuidado também de tratar o problema, né, o incômodo da pessoa e não só jogar ela no meio dos outros alunos ali, né? Vamos dar um incentivo para quem está querendo começar? Porque o assunto é muito bom e provavelmente muitas pessoas estão querendo conhecer o trabalho de vocês, né? Então, a gente vai colocar aqui os contatos até para que vocês possam falar um pouquinho para o pessoal, tá? Para quem está acompanhando pelo YouTube, tá na tela aí, o pessoal acompanha todos os contatos. Quem está no áudio, qual que é as redes sociais da Ocoa? O Instagram é @ocoa.ct. Aí a gente tem o site, né, www.ocoa.ct.com.br e o Facebook que está linkado com o Instagram também, é só procurar o Ocoa CT, você encontra. Hoje o Instagram é o grande cartão de visita, né? E eu fiquei sabendo que tem uma promoção, gente, para quem está querendo começar, não tem desculpa, em 5% de desconto, então. Isso aí. É só se inscrever no canal, é só seguir a página do Ocoa no Instagram, não tem dificuldade Repete alguma. então, por gentileza. 5%, só seguir a página, seguir o canal. Qual que é a página? O pessoal gravar bem aí. @ocoa.ct no Instagram. YouTube/@tudotalk. Não tem erro nenhum, só se inscrever lá. E aí é só chegar lá no Ocoa, dar o códigozinho, tudo Ocoa, que não tem erro, né? Só tem que provar que tá escrito na página e seguindo lá, né? Com certeza. Aí não tem desculpa para quem quer não começar. tem desculpa. E vá fazer uma aula experimental. A aula experimental é grátis, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, porra, mas quanto custa? Eu não vou saber se eu posso pagar. Por que eu vou fazer uma aula experimental? Mas a aula experimental é grátis. Então, se você experimente, né? vier gostar, eu ganhei um aluno. Se você não vier, você perdeu uma chance de conhecer algo novo. É 5% na matrícula só, tá, gente? Então, assim, aula 5% experimental. na matrícula. Vamos aula lá experimental conhecer. free, mas mediante agendamento. Como a gente trabalha com poucos alunos, então o ideal seria ali entrar no Instagram e chamar no direct ou pegar o WhatsApp ali também, a gente encontra fácil no Google, no site e agendar a aula. E o pessoal que está começando, que nunca treinou, que não tem esse conhecimento, quanto tempo mais ou menos para começar a ver o resultado?
Depende muito dos objetivos e da condição da pessoa. Então, E do empenho também, né? então assim, a pessoa fala assim, Constância. poxa, muitas vezes... Voltamos para constância. Constância, tudo é... Assim, muitas vezes a pessoa tem que perder muito peso. Então, aí ela fala assim, pô, eu preciso perder, tô 10 quilos acima do peso. Tá, em quanto tempo você demorou para ganhar esses 10 quilos acima? Ah, tive filho e durante 8 anos eu engordei 10 quilos. Tá, então se eu te entregar em 1 ano menos 10 quilos, não tá legal? Você engordou em 8, você tá perdendo em 1. Mas a pessoa quer em 5 meses. Então, assim, depende muito do empenho, do quanto ela tá disposta para aquele resultado. Em 5 é um cliente bom. Porque geralmente querem no mês seguinte. Ah, sim. Normal, Tudo é Eu imediatista sou assim. hoje. Imediatismo, exatamente. Conhece alguém assim, Lu? Não? Não conheço. Finge que não. Mas faz E parte, é um né? processo, né? Que nem você falou do emagrecimento, que eu acho que é uma das motivações que mais as pessoas vão para academia ou para os treinos. Com Sim. certeza. Mas não é, você só não vai emagrecer a pessoa, você não vai só murchar ela ali. Você tem um trabalho de condicionamento, você tem um trabalho Sim. de alimentação, às vezes até psicológico dentro de todo esse contexto, né? Sim, Então é sim. algo que demanda justamente esse tempo, né? Que não é um tempo tão longo comparando a uma vida desregrada até então, né? Sim, sim. E muitas vezes as condições de saúde já melhoram nesse período. Então a pessoa chegou lá, que nem a gente já pegou pessoas que tinham pressão alta por falta de atividade física e estresse no trabalho, começou a fazer atividade física para tomar remédio. A gente tem um aluno com a ferritina dele, era ferritina muito alta, e aí começou a praticar atividade física, não precisou mais fazer sangria, fazia 5, 6 A sangrias. qualidade de vida melhora muito, né? Não é nem então- só estética, mas pra cabeça, cabeça, depressão, quem tem depressão começa Com a fazer, certeza, tem Sim. vários casos. Diabetes, tem vários casos também. O próprio Principalmente- problema na coluna. Hérnia de disco, que é algo que a pessoa olha e fala assim, não, jamais jogaria uma barra dessa pro alto. Dá. Eu tenho um aluno hoje com 4 hérnias de disco, Caramba! faz levantamento de peso. Olha só. E ele fica 1 mês sem treinar, ele Volta começa a doer. Então é assim, é algo que ele vai ter que fazer pro resto da vida. E isso ele sabe. E ele é piloto de motocross. Então ele não deixou de andar de motocross. Ele anda em cima da moto em pé, não senta no banco para não ter o impacto, mas ele faz as provas, corre normal, ganha. E o levantamento de peso é o que está sustentando ele ali em cima da moto. Então às vezes a pessoa não enxerga isso, né? Isso é um ganho, que não tem preço. Né? Exatamente. Melhora a qualidade de vida, né? Essa metodologia foi você que criou? Você se inspirou em Foi. alguma pessoa? Então, assim, eu já fazia levantamento de peso para o fortalecimento da natação, mas eu não sabia direito o que era levantamento de peso, ou LPO, que era muito pouco falado antes do CrossFit aparecer. Aí o CrossFit apareceu, acho que em 2007 ou 2008, e aí começou a se falar muito mais disso, e eu tive a oportunidade de treinar o CrossFit, fazer algumas aulas. E eu sempre gostei do lado do levantamento de peso, não gostava muito da parte de barra, de endurance. Então eu procurei esse viés do levantamento de peso. E aí comecei a conhecer o técnico do Fernando Reis, que é um dos atletas mais de elite que a gente tem no Brasil. E aí comecei a ir para o lado da Rússia, que são geralmente os atletas melhores em termos de Olimpíada. E descobri que tinha um cara aqui em São Paulo que traziam esses atletas para seminário, para curso e tal, e comecei a fazer. Então, o levantamento de peso que a gente trabalha hoje é dessa metodologia soviética, que é muito antiga e que ganha medalha até hoje. Então, a gente trabalhou assim. O CrossFit, ele tem hoje um curso de formação, né? Level 1, Level 2, e vai indo. E eles aprendem todas as modalidades num curso só. Então, eu decidi fazer elas separadas. Então, eu fui para o levantamento de peso, me especializei ali nesse viés. Depois eu entrei com um curso de kettlebell, fiz isso separado também. O de ginástica. Então, meio que eu peguei as habilidades que o CrossFit tinha ali e periodizei isso. Porque eu acho que a grande falta, e aí agora os coaches de CrossFit vão ficar putos, a grande falta é a periodização. É por isso que machuca o ombro, é por isso que machuca o joelho, é por isso que machuca o quadril. Então, E também o CrossFit tem aquela coisa da competição. sim, e a competição, assim, a pessoa... Eu fiz CrossFit já, eu lembro que eu até passei mal uma vez. Passa. Você quer ser o melhor. E assim, você começa a fazer num determinado movimento e no final da série o seu corpo não aguenta aquele movimento. E as pessoas estão gritando na sua orelha para você continuar fazendo aquele movimento. O que vai acontecer? Você vai se machucar. Só que se você é novo, você não sente, você faz 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se você é mais velho, você vai... Eu já vi casos no CrossFit de pessoas que estouraram hérnia, que teve que colocar tela. Tá louco. Eu falo do meu perfil, eu não gosto.
Não gosto. Até quando... De competição, você tá falando? Não, desse de negócio. competição, de alguém ficar gritando na minha orelha. e Isso falando, não me acelerando. estimula. Para algumas pessoas estimula. Começou a gritar na minha orelha, eu falo, meu, acabou, acha chega, para por aqui. Esse é o Mas grande é o meu diferencial perfil, de né? É o vocês, meu você Eu acha? acho. Não eu tem acho. essa competição. Não gosto. Não, hoje eu tenho aluno com... Tem uma mãe da Fran lá, ela tem acho que 56 anos. Ela faz levantamento de peso. Num CrossFit você não tem uma aluna com 60 anos, 56, entendeu? Então eu acho que eu já peguei periodização de CrossFit, já comprei treino de CrossFit e eu achava um assassinato. Falava, eu não vou fazer, não tem condição. O cara trabalha ombro, tipo assim, ombro é uma musculatura que não é tão forte, ela é toda segmentada. E a galera insiste naquilo 5 vezes na semana. E vira e 4 vezes mexe na semana. aparece pessoas que praticaram atividade e chegam lesionadas. Isso também pego. A galera que saiu de uma modalidade, uma lesão e fica com medo. Porque chega lá, vê as barras de levantamento de peso e acha que é Assusta, igual. né? Exatamente. Então, a nossa grande dificuldade hoje para vender é isso. Que acha que é CrossFit. É. Linka. E a pessoa vai comparar o seu preço com o preço do CrossFit. Então, por isso da aula experimental, né? A gente não tem como comparar. Hoje, o CrossFit tem box com 30, 40 alunos por hora e 1 ou 2 professores olhando. Às vezes é um professor e um estagiário. A gente trabalha com 10 e 2 professores. Então, são 5 alunos para cada professor. E a gente, muitas vezes, se a sala tá cheia, a gente fica rodando que nem louco, porque não dá tempo de olhar todo mundo. É um movimento muito rápido e todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Então, hoje o Ocoa, nesses 9 anos de estrada, nunca tive problema com lesão, com um aluno que saiu descontente. A gente tem as desistências muitas vezes porque vai buscar outra coisa e a gente incentiva isso. A gente fala, pô, aqui é um treino que você consegue fazer outros esportes. E a pessoa chega para mim, já vários alunos chegam e falam, eu vou fazer uma musculação agora, ou eu vou fazer tênis, beach tênis. Porra, perdi aluno pro beach tênis quando lançou. E eu falo assim, não, vai, legal, porra, porque eu sei que para a cabeça, essa corrida na areia, essa batida de bola, vai fazer tão bem quanto ele tá ali dentro. E aí a proposta do OCO é essa, né? É evoluir enquanto saúde e depois a parte física. Então, não adianta eu falar para ele, no beach tennis você vai engordar, aqui eu vou te emagrecer, sabe? Não é a nossa proposta hoje. Então, eu acho que o grande diferencial vem desses pequenos pontos, assim. E vocês trazem bem o estilo de vida, né? Então, é a parte estética, Sim. junto com a saúde. E a pessoa que está começando lá com vocês, já passa direto para uma consulta? Como que funciona essa parte? A gente tem uma avaliação física, no ato da matrícula ele faz a avaliação, que é por conta da academia. E aí é onde a gente entrega também, olha, a sua situação está assim, você tem hoje gordura no fígado, você precisa se mexer logo, enfim. E a pessoa pode também pegar, às vezes, essa avaliação e reavaliar a cada 4 meses por conta, para ela ver o resultado numa linha do tempo. Ou ela pode ter o acompanhamento com o nutricionista, que daí ela vai ter isso marcado, assim como os horários de treino, que fideliza muito mais e vai te entregar muito mais resultado também, por conta do compromisso. Exatamente. E indo para o nosso nutricionista, né, que é fundamental dentro desse processo todo, que mais assim que você vê ou já viu de absurdo dentro da parte de nutrição esportiva? Que para você é um mito. Conta alguns para nós aí. Mitos e verdades da Mitos e nutrição verdades. agora. Agora, na câmera. Cortes. O principal é... Chá verde emagrece? Depende. Se você for montar o seu chá verde a uns 5 km de distância todos os dias, faz um efeitinho. Não, o chá verde ele tem um efeito estimulante, sim, mas não é milagroso. Nada mais que um café. Para mim, o pior dos absurdos que tem é as pessoas quererem cortar caminho. Não é um processo rápido. Se for um processo rápido, ele não vai ser concreto. Então, aí é um problema. Porque é o que faz a pessoa ficar sempre naquele efeito sanfona. Então, a pessoa, ela emagrece, ela chega no corpo que ela gostaria, ela dá uma relaxadinha de nada, ela volta a ter o reganho. E esse reganho nunca é igual ao que ela tinha, sempre é maior. E aí ela fala assim, pô, eu não sirvo para essa vida, eu já me restringi tanto, eu não como nada. E é um problema, Então, para mim, esse cortar caminho, essa pílula mágica que é o grande problema realmente da nutrição hoje. E, infelizmente, a gente tem colegas que vendem esse tipo de solução mágica, que não existe. Não existe. É o que a gente falou desde o começo, é a constância. É isso que faz diferença. É você começar o processo e não dar existe continuidade. atalho. Acho pra nada. Que pena, né, gente? tem. É tão mais fácil os atalhinhos na vida. Mas isso que você falou é em todas as áreas, né? E o brasileiro tem um pouco disso, né? Quer Tudo. pular o processo sempre, né? Fila. A gente quer ficar milionário na não quer- loteria. A fila da lotérica. A gente não quer Tudo, a dor, né, né? cara? A gente quer logo o prazer. Pra que dor? Você quer cortar a fila do pedágio.
Você quer... Trânsito, passa pelo Sim. acostamento. Mas isso, Direto. né, Júnior, não precisa ter tanta dor pelo que eles estão falando, né? Porque quando você faz dentro de um planejamento, de uma disciplina, Sim. acaba virando um hábito, fica Então- prazeroso, né? Você sente prazer em fazer isso, Sim, né? Não fica exato. chato, né? E dentro do Ocô, hoje a gente consegue fornecer pacotes de acompanhamento que a gente consegue entregar mais resultados, né? Então, por exemplo, o cliente ele chega procurando a gente com a necessidade de perda de peso ou hipertrofia, a gente consegue entregar para ele em menos tempo o resultado que ele teria, por exemplo, em um ano. Então, isso já faz bastante diferença. Olha lá, hein? O Ayan vai, o nosso 06, hein? Filma aí, hein? Vou trocar de camisa Vai aqui, fazer um hein? strip aqui? Fazer um strip aqui, vai filmar lá enquanto vocês vão conversando. Vai colocar uma música sexy. Escondam as crianças, tira as crianças da sala. Tá bem de pé aí? Vamos lá. Já podia bater uma foto ali, fazer o antes, e aí ele vai pra academia, daqui a um mês a gente faz o depois. Topa lá, Lu, fazer o desafio? Vamos fazer um desafio, pô. Pode, mostra. Desafio. Não, tem que pôr a musiquinha. Bonito, hein? Ó, Mostra, vem aqui na frente Na da medida. câmera. Vem aqui na frente da câmera. Vira o zoom aí pra nós, né? Já tá pronto pra treinar, ó. Já vai sair daqui pra academia. Vamos ver atrás, tem um desenho. Aí, Ocô, agora sim. Agora ficou bonito. Agora sim, Lu. Garoto maravilha. propaganda. Essa camisa emagrece 5 quilos só de vestir. Só de vestir. Emagrece 5 quilos Ficou boa. e te dá pelo menos mais uns 10 quilos a mais de força para supino. Funciona. A pílula mágica aí, ó. Então, é que essa aí é o diferencial do Ocô, né? E questão de pré-treino? Um cafezinho antes de malhar já é o suficiente? Então, depende. O pré-treino, na verdade, as pessoas procuram mais um estimulante. Então, toma pozinho, comprimidinho, ele ajuda. Mas o importante é a refeição que você fez anterior. Então, assim, o que eu costumo falar para os pacientes? Você vai treinar no período da noite, o seu pré-treino é o seu almoço, o seu lanche da tarde e a sua refeição pré-treino. Você vai treinar de manhã, é a sua noite de sono e é o seu jantar. Vai eu me entregando, então, minha refeição pré-treino é péssima. Então, Aí às vezes Péssima, Me deu um péssima, eu não Me péssima. dê um consigo exemplo de comer. péssima. Dentro desse conceito, um copinho de café e um pedaço de bolo. E antes disso, qual que foi a sua refeição? À noite? Isso. Aí depende do dia. Pode ter sido o dia do Big Mac, pode ter sido um dia de a nada, pizza inteira. ou o no dia de caso. nada que eu dormi sem comer, ou Então, qualquer outra coisa. o dia de nada, esse bolo com café, ele não vai surtir efeito praticamente nenhum. Apesar que você vai ainda acumular um pouco mais de glicogênio durante a noite. Mas quem tem o dia mega corrida não consegue se alimentar direito? Aí o suplemento entraria? Aí recorre ao Exatamente. suplemento. O próprio nome diz, é um suplemento, é um complemento. Então, eu não consegui fazer nenhuma refeição. Então, aí, esse suplemento pré-treino funciona. Então, tomado no tempo certo, na quantidade certa, porque tá lá, às vezes, 2 scoops com 400 miligramas de cafeína, vai funcionar, beleza. A pessoa vai colocar 3 porque ela quer um pouco mais. Não vai funcionar tanto assim. Ela só vai ficar com mais dificuldade para dormir, só isso. Fica mais ligadona só. Muito mais, muito mais. E aí vai também da sensibilidade à cafeína. Então, Eu não tem que durmo. ficar- Se eu tenho que tomar no máximo até as 3 horas da tarde. Exato. Já tenho dificuldade pra dormir. Quando eu tomo café ainda, não, ferrou. não, é terrível, é terrível. E aí, por isso que eu falo, é muito mais importante a alimentação do que esses pozinhos mágicos mesmo. Ele funciona, uma cafeína no pré-treino, para dar uma acordada, vai funcionar. Mas para treino mesmo, ele não vai Pra fazer. render. Não vai fazer o diferença. café que eu tomo de manhã não é nem pro treino, eu tomo porque eu gosto de tomar o cafezinho. Aham. Né? Não é nesse ele é dia legal. que eu vou treinar de Ó, manhã, né? Então acaba sendo o pré-treino, né? Uma xícara de café expresso tem mais ou menos umas 80 miligramas de cafeína, que é bem pouquinho. Mas ela já começa a dar um start, né? Você dá aquela acordada. O bolinho tem um carboidrato, um açúcar, não é uma boa opção. A não ser que seja um bolinho mais natural. Uma banana tá bom? Porque Uma banana que eu com como. aveia, um Aveia ovo, com aveia já complica. pão com ovo, pãozinho com ovo tradicionalzinho, pão com queijo, uma excelente opção de pré-treino. Queijo é bom. Aí você Macarrão. Você acha Adoro que- macarrão, mas mas eu como à você acha noite, que- não é no pré-treino. Mas você acha que 350 gramas de macarrão à noite engorda? De Não, cortes. Você acha? O que Eu vocês acho que acham? depois de um treino pesado... Eu não sei, eu como o Big Mac, então eu não vou dar palpite mais, né? Porque, Não, mas assim, acho que não. Que nem eu como essa quantidade de macarrão e mais 200 gramas de proteína na janta se eu for pedalar no sábado de manhã. Não, então, na mas pera sexta-feira. lá.
seu estilo de vida também é que você gasta um monte lá no trilho do corpo. Então, mas é o você ainda pré-treino. pedala. Mas é o pré-treino. Tá é disso que a gente pensando falando. exatamente. no é por isso que eu- contexto todo. Então você fala assim, O importante é o- É que se você não aconteceu tem antes. daí já tanto gasto calórico, por exemplo, quem só faz a musculação, por exemplo, que não tem um aeróbico, Aí você vai também tem consumir que ficar... menos. Tem que prestar consumir atenção, menos. tem que prestar Mas não uma precisa tirar o atenção. macarrão. Então, mas você percebe que... É a quantidade daí É que você vai comer à quantidade. noite. Então, e É. a proteína. Porque a maioria das pessoas que vai comer, por exemplo, um macarronada na janta, não põe proteína Pode no ser prato. macarrão com whey? Que delícia. Não sei se vai ficar muito bom. Come o macarrão e põe o whey na mamadeira pra dormir. Não, com frango eu acho que ficaria melhor. Às vezes um filé mignon. Com whey talvez não fique tão bom. Vamos perguntar pro chefe de cozinha. Chefe que cozinha também, né, Gui? Já- Não. Não, a gente faz uns miojos de vez em quando. Mas você percebe que a atividade física que diz o quanto você tem que comer. Então, por exemplo, se você quer comer muito, que nem eu gosto de comer, que nem eu faço comida, eu adoro comer. E aí eu treino para isso também. Então, não só porque eu gosto, porque virou parte da minha vida, porque assim como eu trabalho, eu treino, eu gosto de treinar um pouco a mais, então por isso eu também faço no final de semana, para eu conseguir comer tranquilo. Então eu vou lá, faço uma lasanha, 2 pratadas de lasanha. E não tem problema, não vou engordar na segunda-feira, entendeu? Eu já gastei, eu já paguei isso daí durante a semana. Então eu acho que é meio que por merecimento. Pelo menos na minha cabeça funciona muito bem assim. Então, nutricionalmente falando, é que assim, a gente não é uma ciência exata, tá? Mas a gente calcula meio que uma média semanal de consumo calórico. Então, se durante a semana toda você consumiu mais ou menos a sua necessidade calórica ou abaixo disso, uma refeição no final de semana não vai influenciar em nada. Porque olhando esse balanço energético semanal, ele se equilibrou. Então vai ter dia que você gasta mais calorias, vai ter dia que você gasta menos calorias, vai ter dia que você vai consumir muito mais calorias. Mas muito também menos o problema é calorias. chutar o balde o final de semana inteiro. Exatamente. Né? Que é o que eu faço. Então, mas um dia você pode um dia levar tá a perder ok. a semana O toda. problema é sexta-feira à Sim. noite, aí sábado de manhã, domingo. Então, Não, por essa exemplo, emenda. Vou dar o exemplo do Big Mac. Se ficou só no Big Mac, O McDonald's não vai querer ser nosso Vai- patrocinador, Lucas. Ferrou as negociações agora. dá pra consumir o McDonald's, mas trabalha na contenção de danos. Pega só o lanche com a Coca Zero, melhora isso Já aí. fiz isso, já. Aí, já Não melhora, tem graça. Já melhora. Eu gosto de Coca já, Zero. já baixa Eu para umas peço aguinha 600 quando- calorias. Pô, de 1.000 para 600 Água é 400 também, eu gosto de também. água. Eu só Água é faço melhor ainda. Só tomo água, Melhor não tomo nem ainda. suco, só Show. aguinha. Melhor Pizza com ainda. água. Bom. Melhor. Você diminui a quantidade de consumo calórico. E aí, dentro desse balanço, ele acaba sendo... E refrigerante é um grande vilão, então Grande vilão. realmente quem gosta de refri Então, deveria parar aí- de tomar imediatamente. Aí tem outra polêmica da nutrição. O refrigerante zero, para efeitos de emagrecimento, para quem está procurando perder peso e quer ter uma opção de doce, o refrigerante zero é uma boa opção. Ele não é saudável, ele é um alimento terrível. Nem alimento considero, cara. Né? Ele é algo a ser consumido que não é bom nutricionalmente. Isso com os refrigerantes patrocinador também, perdeu. Não, mas o zero pode patrocinar. Então, por exemplo, H2O é uma boa opção, Coca Zero, Guaraná Zero, Sprite Zero. Cara, são, assim, é uma bebida saudável? Não. Mas ela, dentro desse contexto, ela se encaixa muito Até bem. a nomenclatura, se eu não me engano, não sei do refrigerante em si, mas dos alimentos processados, não é alimento, né? Não são alimentos. São alimentos, são Não são. produtos alimentícios, se Isso. eu não me engano, né? Ou são compostos. Compostos alimentícios. Olha, Exatamente. isso eu não sabia, nunca prestei atenção Sim. nisso. E a legislação tem mudado bastante em relação a isso, que é muito legal. Tá cada vez mais explícito nas embalagens. Que alguns alimentos que a gente acha que são alimentos não são. Então é melhor evitar esses alimentos. Com certeza. Com É o certeza. famoso Desalimente. descasque mais e desembale menos. Exatamente. Essa é uma filosofia É isso. antiga já, que Com certeza. todo mundo te deixou em desuso por conta da correria do dia a dia. Só que o mesmo tempo que você leva para abrir um pacote de traquinas, você leva para descascar uma banana. Ou lavar a casca da maçã, que é mais simples ainda. Então é desculpas que a gente arruma. E no hoje dia a tem dia. lavado, né? Tem Compra lavado, salada exatamente. lavada. no picado, mercado. já tá tudo Picado, pronto, você só né? come. Os frios, então, que são péssimos também? Os O queijinho, o presunto, salame? Então, eu não Nutella. considero eles péssimos, É. porque eles são processados, mas alguns são minimamente processados, outros mais. Que vai muito do contexto, entendeu? Então, por exemplo, um misto quente de domingo, cara, isso é padrão nacional, não vai fazer mal para ninguém. Se aos Mas domingos... você não pode deixar de ter o prazer de viver também. Exatamente. Exato. Então, mas É o caminho isso, do esse é um meio. fator impeditivo para 99% das pessoas que vão procurar ajuda de alguém. Então, pode ser um médico, um nutricionista, um endocrinologista, qualquer coisa. É um fator impeditivo. Vai falar assim, eu não quero me privar de ter prazer. Dá para ter prazer. Você consegue fazer atividade física tendo prazer, você consegue fazer alimentação tendo prazer, você consegue ter um padrão de vida saudável e continuar comendo tudo isso. Sim.
Então funciona. Você deixa de comer alguma coisa? Você tem, além da sua restrição, claro. A única coisa que eu deixo de comer é a minha restrição à lactose. Do lactose. restante, eu não tenho restrição nenhuma. Não gosto de me impor restrições, né? Perfeito. Claro, às vezes você tem que ponderar, né? Mas eu não coloco, eu não vou. Não. Então, igual eu falei, eu prefiro evitar o álcool. É que nem um refrigerante uma escolha. mesmo, né? Por mais que eu falei, mas assim, não é algo que eu consumo sempre. Que nem o Big Mac não é algo que eu consumo sempre. Perfeito. Então, Mas eu não ponho na minha cabeça que eu nunca posso comer, porque isso pra mim é meio chato, sabe? Não, e é errado. Melhora assim. Então, tem que melhorar a relação com a comida. A comida em si não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Agora, o excesso disso... Uma pessoa que come 7 Big Macs na semana não é saudável. Uma pessoa que come um Big Mac por semana pode ser sim saudável. Que nem ele falou dos doces, né? Os doces, pra mim, pode ter um monte aqui, né? Nem pela lactose, não faço questão nenhuma. Questão do doce. Eu amo doce. Eu sou formiga. Paladar mesmo, né? Esse aí é bem dividido a população, hein? A maioria fica nesse aí. Não, eu não como doce, ou os que comem realmente. Eu como realmente. Eu como doce. Eu já não me bem. importo. Não ligo. Então, ó, Só que eu não compro, então eu como menos por isso. Então, mas ó, a relação do doce também. Vou dar um exemplo do Guilherme, por exemplo. O lanche da tarde, eu lembro que eu mexi na dieta dele por esses dias. O lanche da tarde dele é um açaí com fruta. Mas açaí é mega calórico, né? Calórico. Tem gente que achava comer açaí porque Contexto. é saudável, mas melhor que sorvete. Não, é saudável. Pasta de amendoim é saudável, mas é extremamente calórico. Tem É um pessoas... pré-treino, um bom pré-treino. Depende. Depende do quanto você vai gastar. Exatamente. E do quanto você vai comer. E do quanto você vai comer. Uma É muito colher... relativo. É muito relativo, é muito relativo. Uma colher de sopa, é que eu não vou conseguir dar número exato, mas uma colher de sopa tem aproximadamente 300 calorias de pasta de amendoim. É muita coisa. E é pura gordura, né? Então, talvez não seja um pré-treino interessante, uma fonte de gordura. Um carboidrato é mais interessante. A melhor coisa, então, é passar por especialistas, né? Exato. Não queiram fazer sua própria dieta. Vamos repetir como que o pessoal chega na Ocoa, colocar Aqui, lá as por redes favor. sociais. Redes sociais. Felizmente, nosso tempo tá acabando, então já deixa aí as redes. Então, no Instagram, @ocoa.ct. E também tem o site www.ocoa.ct.com.br. A aula experimental pode agendar por lá, tanto no Instagram quanto no site. 5% de desconto Lembrei na matrícula, sim, né? exatamente. 5% na Basta, matrícula. tem que se inscrever. Se inscreva no canal, segue lá a página do Instagram do Ocoa, que não tem erro nenhum. E siga as nossas redes sociais, né? Tudo Talk, lá no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Deixe seu comentário, mande a sua pergunta, sugestão de pauta de entrevistados e vá participando dos nossos desafios aí pra gente bater as metas, hein? Isso aí, gente, muito obrigado pela presença. Obrigado, Foi muito ótimo, obrigado, conversa. muito bom. Pena que o Imagina, tempo é prazer, curto, né? Ia ficar rendendo aqui bastante. mas- Papo nutrição e atividade E a física. Rende, né? Nossa. Vocês vão voltar, ó, pra mostrar o resultado do Lucas, que ele vai começar. Vamos sim, lá. bora. Aí, Bora lá. Daqui a pouco a gente Aí. volta, daqui a uns meses. Tem o Salvação? Tem. A gente já pegou caso pior. Isso aí. Bora lá? Bora. Tchau. Beijo, gente. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau, obrigado.